Olá, faz um mês que Donald Trump voltou à Casa Branca com sede de vingança depois de não aceitar a derrota na eleição presidencial de 2020 e de tentar dar um golpe de Estado sem precedentes na história dos Estados Unidos para não entregar o poder a Joe Biden. Foram 31 dias que abalaram o mundo. Trump abusou do poder, atacou a democracia em todas as frentes, exorbitou de seus poderes, nomeou um tecnofascista para depredar a máquina do Estado, acabou com o combate à corrupção e ao aquecimento global, desafiou a justiça e a Constituição, perdoou os criminosos que atacaram o Congresso, perseguiu imigrantes, adversários políticos e jornalistas independentes, desrespeitou e insultou aliados dos Estados Unidos, conchavou com o maior inimigo do país, iniciou uma guerra comercial, ameaçou anexar o Canadá, comprar a Groenlândia, retomar o Canal do Panamá e ocupar a faixa de Gaza e se autoproclamou rei. Se 150 historiadores o consideraram o pior presidente da história dos Estados Unidos pelo primeiro mandato, Trump começa o segundo se superando. É uma desgraça para a humanidade. Há quem alegue que Trump não enganou ninguém, só está cumprindo aquilo que prometeu, mas mentindo como sempre, e o jornal The Washington Post listou mais de 30 mil mentiras e falsidades no primeiro governo. Trump negou na campanha que fosse seguir o projeto 2025, elaborado pela ultraconservadora Heritage Foundation. Sua contra-revolução reacionária e fascista segue o roteiro que apequena e enfraquece os Estados Unidos. A eleição e a reeleição de Trump são sintomas da decadência dos Estados Unidos, do declínio relativo do país, onde as eleições sempre foram vencidas conquistando o eleitorado de centro, não filiado aos grandes partidos políticos. Em parte, a era Trump é uma reação da maioria branca, que em breve vai se tornar minoria. É uma reação do homem branco, do machão ignorante e inculto, sem curso superior, que prefere um líder autoritário e fascista, na opinião dos historiadores Robert Paxton e Timothy Snyder. Em um mês, Trump baixou mais de 100 decretos, alguns claramente inconstitucionais, e outros ridículos, como o que traz de volta os canudos de plástico às repartições federais. Esse frenesi de novas medidas é comparado aos primeiros 100 dias de Franklin Delano Roosevelt, que tomou posse em 1933 com mandato para reconstruir o país da Grande Depressão com um novo pacto social e lançou as bases do país moderno e democrático que Trump tenta destruir. A demolição da justiça começou com o perdão a cerca de 1.500 condenados pelo assalto ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden numa tentativa de golpe de Estado, como eu falei, sem precedentes na história do país. Inclusive, foram perdoados líderes de milícia que pegaram penas de 18 a 22 anos de cadeia. Quem pegou 22 anos foi Henrique Tarrio, ex-líder dos Proud Boys, que agora pretende ser candidato. Trump também tentou caçar o direito à cidadania de quem nasce nos Estados Unidos. É um direito garantido pela Emenda Constitucional número 14, aprovada depois da Guerra da Secessão, para garantir a cidadania aos negros libertados da escravidão. O Departamento de Justiça pressionou a Procuradoria a acabar com o processo por corrupção contra o prefeito de Nova York, Eric Adams, sob a alegação de que ele vai colaborar com a caçada aos imigrantes ilegais expulsos e humilhados com algemas e correntes nos pés, como aconteceu com brasileiros, mesmo para aqueles imigrantes que não cometeram crimes, a não ser a entrada e a permanência ilegal no país. Trump também quer suspender a cobrança de pedágio para descongestionar o trânsito no centro da cidade de Nova York.
A governadora do estado, Kathy Hochul, reagiu afirmando que não vai aceitar a ingerência de Washington. Os Estados Unidos são uma federação, os estados têm muitos poderes próprios. Trump também quer acabar com a autonomia do governo do Distrito de Colômbia e submeter a capital do país, onde recebeu apenas 6,6% dos votos. Seu grande aliado na demolição do Estado é o homem mais rico do mundo, Elon Musk, um tecnofascista, filhote do regime segregacionista da minoria branca da África do Sul. Sem mandato, sem que o Departamento de Eficiência Governamental seja oficialmente criado pelo Congresso, sem ser sabatinado pelo Senado, Musk pegou um grupo de jovens engenheiros de suas empresas, inclusive supremacistas brancos assumidos, para hackear os computadores dos departamentos e agências do governo dos Estados Unidos, sob o pretexto de cortar gastos, demitir incompetentes, acabar com fraudes e introduzir a meritocracia. Eles já invadiram até o sistema de pagamentos do Tesouro, pegando muitas informações confidenciais. Seu projeto é substituir funcionários públicos por computadores e robôs com inteligência artificial, eliminar agências independentes que regulamentam atividades econômicas, inclusive as que fiscalizam as empresas de Musk. Os Estados Unidos têm cerca de 2.250.000 funcionários públicos federais civis. Se todos fossem demitidos, o orçamento da União cairia em apenas 5%, algo em torno de 350 bilhões de dólares, muito abaixo dos 2 trilhões que Trump e Musk prometem cortar na marra. É claro que não dá para demitir todos os funcionários públicos. Um dos primeiros alvos da dupla foi a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, responsável por 40% da ajuda humanitária no mundo, inclusive combate à fome e a doenças graves como AIDS, ebola e malária. A USAID sustenta hospitais de campanha para refugiados de guerra, em regiões de guerra. O orçamento da USAID no ano passado foi de 43 bilhões de dólares, pouco mais de 0,6% dos gastos do governo federal. Musk diz que a USAID não é uma maçã bichada, é uma bola de vermes que precisa ser destruída. O homem mais rico do mundo tira a comida, os remédios e as vacinas das crianças mais pobres do mundo. Quem ganha com isso é a China, que tem dinheiro para exercer o poder suave, o poder brando e oferecer ajuda aos países em desenvolvimento do chamado Sul Global. De quebra, os Estados Unidos cortaram a ajuda à África do Sul, a terra natal de Musk, sob a alegação de que a minoria branca está sendo perseguida. O governo sul-africano aprovou recentemente uma lei de expropriação de terras sem indenizar os proprietários. É uma promessa feita desde que a maioria negra chegou ao poder com Nelson Mandela em 1994. O detalhe é que a nova lei substitui a lei de expropriação de terras do regime do apartheid. O supremacismo branco é uma das raízes do trumpismo. Outra medida foi acabar com todos os programas federais para promover a diversidade, a equidade e a inclusão social. Sem qualquer prova, Trump acusou esses programas pelo acidente em que um helicóptero militar em treinamento se chocou com um avião de passageiros na chegada do aeroporto de Washington, matando todas as 67 pessoas a bordo das duas aeronaves. Havia apenas um controlador de voo, deveriam ser pelo menos 2, eles estão demitindo controladores de voo. O presidente metido a rei decretou que só existem 2 gêneros, masculino e feminino, então legalmente não existem mais gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros e outras minorias nos Estados Unidos. Trump também quer acabar com a Lei de Práticas Corruptas no Exterior de 1977, que proíbe as empresas norte-americanas de pagar propina para fechar contratos em outros países, sob a alegação de que prejudica o negócio das empresas dos Estados Unidos.
Negócios sujos, obviamente. Outra agência a ser fechada é o Escritório de Proteção do Consumidor de Produtos Financeiros, criado depois da crise de 2008, em 2010, por uma lei proposta pela senadora democrata Elizabeth Warren, ex-professora da Universidade de Harvard. Desde então, esse escritório recuperou 21 bilhões de dólares de consumidores lesados por bancos e empresas financeiras. Trump quer assumir o controle de todas as agências independentes, como, por exemplo, o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado financeiro, o Instituto Nacional de Saúde, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, esses dois incomodaram Trump durante a pandemia, a Administração Federal de Aviação, a Comissão Federal de Comércio e a Comissão Federal de Comunicação. Este governo de bilionários liderados por Trump e Musk será o mais corrupto da história dos Estados Unidos desde a era dos chamados barões ladrões, no fim do século XIX, quando os Estados Unidos se tornaram a maior economia do mundo, ultrapassando o Reino Unido e o Império Britânico. Outra promessa de Trump é incentivar a exploração de petróleo e gás para tentar baratear o custo de energia, esquecendo que a queima de combustíveis fósseis, ou ignorando deliberadamente que a queima de combustíveis fósseis causa o aquecimento global e as catástrofes climáticas que vemos todos os dias, como as atuais ondas de calor no Brasil ou os incêndios na Califórnia, entre enchentes e outros furacões e outros desastres. Mais uma vez, Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudança do clima, cortou a ajuda ao Brasil para preservar a floresta amazônica, aprovada no governo Biden, e vai sabotar a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, a COP30, a ser realizada em Belém do Pará em novembro deste ano. Os Estados Unidos são responsáveis hoje por 12% das emissões que agravam o efeito estufa e deve aumentar essa percentagem. Trump aposta em baratear a energia e em tarifaços para tentar reindustrializar os Estados Unidos. Não entende que a globalização da economia criou cadeias produtivas que se estendem por vários países. Um iPhone, por exemplo, tem componentes de 50 países, de acordo com o economista Paul Krugman. O projeto e os programas operacionais, os programas de computador, os softwares, são feitos na sede central da Apple, em Cupertino, na Califórnia. Os microprocessadores são feitos principalmente em Taiwan. A tela é fabricada na Coreia do Sul e a montagem final é feita na China. O mesmo vale para automóveis. Depois de 31 anos de acordo de livre comércio da América do Norte, os carros fabricados do subcontinente têm componentes, têm partes dos Estados Unidos, do Canadá e do México. As matérias-primas cruzam fronteiras e são transformadas em autopeças em outro país antes da montagem final. Se cada vez que entrarem nos Estados Unidos essas matérias-primas e autopeças tiverem de pagar altos impostos de importação, o preço final será muito maior. Trump começou ameaçando o México e Canadá com um tarifaço de 25%, violando os acordos de livre comércio na América do Norte, acusando os aliados por imigração ilegal e tráfico de drogas. Países vizinhos altamente dependentes da economia dos Estados Unidos, que compra 77% das exportações canadenses e 84% das exportações mexicanas, prometeram que já vinham fazendo ou planejavam fazer. Trump recuou sem ganhar nada. Nas negociações com Trump, o segredo é fazer concessões mínimas para que ele possa cantar vitória. Depois, Trump aplicou um tarifaço de 10% na China, que não é tão dependente dos Estados Unidos, né? É grande parceira comercial de vários países do mundo, e respondeu com tarifas de 10% a 15%. Em seguida, Trump taxou as exportações de aço em 25%, de alumínio em 10%. Essas tarifas entram em vigor em 12 de março.
Ele também ameaça a União Europeia, que no ano passado teve um saldo comercial de 150 bilhões de dólares com os Estados Unidos. O novo governo promete ainda reciprocidade, quer cobrar sobre produtos e serviços de cada país as mesmas tarifas que eles cobram sobre produtos e serviços dos Estados Unidos. Trump está de olho em grandes países em desenvolvimento protecionistas, como o Brasil e a Índia. Promove, assim, o caos no comércio internacional e usa tarifas tanto para equilibrar a balança comercial quanto para outros objetivos políticos. Trump desmonta, assim, o sistema de comércio internacional criado pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial, que o comércio internacional cresceu de 57 bilhões de dólares em 1947, quando foi assinado o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, para 33 trilhões de dólares no ano passado. Durante décadas, os Estados Unidos apostaram no comércio internacional como a melhor maneira de promover a prosperidade global e, assim, contribuir para a paz mundial. Trump está convencido de que os Estados Unidos são os grandes perdedores da liberalização comercial. Todos perdem numa guerra comercial se o protecionismo aumentar a inflação nos Estados Unidos e as empresas norte-americanas com negócios no exterior reagirem. O presidente será obrigado a recuar, mas não antes de implantar o caos. A reação inevitável dos países atacados na guerra comercial será se unir contra os Estados Unidos. Em política externa, desde a Segunda Guerra Mundial, o presidente Franklin Roosevelt concluiu que o poder dos Estados Unidos no mundo depende ou é ampliado pela atuação em conjunto com aliados. Na Carta do Atlântico, assinada com o primeiro-ministro britânico Winston Churchill em 1941, na Declaração das Nações Unidas, assinada com todos os aliados na guerra contra o nazifascismo da Alemanha e da Itália e o Império do Japão, isso foi em 1942, e na Carta da ONU de 1945, Roosevelt estabeleceu os princípios da ordem internacional do pós-guerra. Eles incluem o respeito à soberania nacional e à integridade territorial, o direito de autodeterminação dos povos e, assim, o veto à guerra de conquista, a mudança de fronteiras à força, como queria o ditador nazista Adolf Hitler. Ao ameaçar anexar o Canadá, comprar a Groenlândia, retomar o Canal do Panamá e ocupar a faixa de Gaza, Trump revela uma ambição expansionista que leva o mundo de volta à era dos impérios anterior à Primeira Guerra Mundial. É uma volta ao imperialismo do século XIX. Ao romper a ordem internacional proposta por Roosevelt, Trump dá o sinal verde para a China anexar Taiwan e a Rússia subjugar a Ucrânia e outras ex-repúblicas da União Soviética. Trump quer expulsar os palestinos numa limpeza étnica e transformar Gaza no empreendimento imobiliário, a Riviera do Oriente Médio, o que os países árabes não aceitam de modo algum. Durante a campanha, Trump prometeu acabar com a guerra da Ucrânia em 24 horas. 24 dias depois da posse, começou a fazer quase todas as concessões exigidas pelo ditador russo Vladimir Putin. O novo secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, ex-apresentador da Fox News, uma fábrica de mentiras, declarou que as aspirações da Ucrânia de recuperar os territórios ocupados pela Rússia e de entrar para a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, são irrealistas. Hegseth deixou claro que a Europa não pode mais contar com a proteção militar dos Estados Unidos, em tese garantida pela OTAN. O vice-presidente James David Vance teve a cara de pau de dizer que a maior ameaça à Europa não vem da China nem da Rússia, mas do repúdio aos partidos da extrema-direita, que se identificam com o trumpismo, e das iniciativas para regulamentar a internet para combater a desinformação, os discursos de ódio e a incitação à violência neofascista. Pior ainda, Trump responsabilizou a Ucrânia, a vítima,
pela invasão e a guerra de agressão lançada pela Rússia há 3 anos e chamou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de ditador, cobrou a realização de eleições na Ucrânia, o que a Constituição do país não proíbe, porque a Ucrânia está em guerra, está sob lei marcial. Como organizar eleições em plena guerra seria apenas uma oportunidade para Putin tentar eleger um capacho teleguiado de Moscou? Antes de negociar, Trump cedeu em quase tudo que o ditador russo queria, talvez em troca da possibilidade de fazer negócios de energia com a Rússia. Ainda cobrou uma exploração de minérios no valor de 500 bilhões de dólares da Ucrânia, em troca da ajuda que o país recebeu até agora, algo em torno de 130 bilhões de dólares. Mais da metade desse dinheiro, um pouco menos de 70 bilhões, foi em ajuda militar para comprar armas e equipamentos no mercado dos Estados Unidos. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a Rússia é a maior inimiga dos Estados Unidos. O presidente Ronald Reagan, o grande líder do Partido Republicano, antes de Trump, era um campeão do livre comércio e chamava a União Soviética de Império do Mal. Diante de um Congresso com maioria republicana totalmente acovardada e submissa, Trump hostiliza os aliados e dorme com o inimigo. A esperança é que perca a maioria na Câmara nas eleições do ano que vem. Até lá, apertem os cintos. No mundo do rei Trump, o caos é a lei. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Facebook, no Instagram, no Thread, no LinkedIn, e no Substack, no Facebook, colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.